Provérbio 31, a partir do verso 10. Hoje em dia é completamente impopular a gente falar sobre esses assuntos relacionados à masculinidade ou feminilidade, né? A gente vive um momento, preste atenção agora aqui em mim, a gente vive um momento na nossa história que falar sobre esses assuntos é extremamente impopular, principalmente na atualidade onde existe... Obrigado, querido. Será que eu ainda lembro da minha senha? Onde existe toda uma cultura voltada para combater isso. Na verdade, existe toda uma força para desconstruir tudo que se refere, toda a diferença, toda a característica possível de masculinidade e de feminilidade, principalmente no que diz respeito a valores judaicos cristãos. A gente vê isso claramente. Então, a gente falar sobre esses assuntos nos dias de hoje é algo extremamente impopular. Mas se existe uma crença religiosa que desde a sua origem sempre dignificou a mulher, essa crença é o cristianismo. Cristo sempre dignificou o ser humano. No cristianismo, as pessoas que até então, na história da humanidade, não eram consideradas nem como seres humanos, no caso das mulheres e crianças, em Cristo houve essa dignidade. Paulo fala que em Cristo não existe mais romano, cita, gentio, judeu, homem, mulher, escravo, senhor, todos somos dignificados em Cristo Jesus. Então é uma leviandade, até um atestado de total ignorância acusar a fé cristã de uma postura depreciativa em relação à mulher. Eu já ouvi gente dando entrevista falando que a fé cristã é machista, que Paulo era machista. E agora, a dignificação não elimina as diferenças funcionais entre homem e mulher. A gente foi criado em momentos diferentes, o homem e a mulher foram criados em momentos diferentes, possuem características físicas e emocionais diferentes e, consequentemente, possuem diferença funcional. Vai funcionar de maneira diferente um do outro. E aí o meu desejo hoje é a gente conversar sobre a visão bíblica de feminilidade cristã, como que uma mulher funciona, como que o Criador, aquele que a idealizou, projetou ela para funcionar. É um assunto importante não só para as meninas, mas para os rapazes também. Você vai casar com uma mulher de preferência que seja biblicamente orientada, que ela tenha uma visão bíblica do exercício da sua feminilidade. Então, nos dias de hoje, defender uma visão bíblica de sexualidade ou é ousadia ou é total falta de juízo, né? Se fosse num ambiente acadêmico, dentro de uma universidade, muito provavelmente já teriam cortado o meu som. Mas graças a Deus a gente ainda está na igreja, ainda tem liberdade para falar sobre esses assuntos. Então, essa atual massa intelectualoide, pseudo-marxista, aí, essa esquerda caviar, né, que adora falar sobre socialismo, mas vai passar as férias em Miami, tem iPhone 6, é total incoerência. Então, o moderno é falar sobre extinção de gêneros. Acaba com esse negócio. Vamos fazer um banheiro único. As meninas vão ter que aprender a fazer xixi em pé. Todo mundo igual. O culto é exterminar qualquer valor judaico-cristão. Ou então os meninos fazerem sentado. Até melhor que não respinga tudo, né? Não sei quem inventou vaso sanitário, mas é um negócio, né? Mesmo que você acerte, ele respinga. É um negócio insuportável. Mas parece que o universo acadêmico e artístico está infectado por essa patologia social. É uma doença social recorrente na história de algumas culturas. Se você pesquisar historicamente, essa mesma patologia infectou algumas civilizações ao longo da história. E se você, depois se você quiser, eu te mando artigos, marcou, uma coisa que marcou na história o declínio e o desaparecimento da civilização grega e depois da civilização romana, foi essa desconstrução dos gêneros. Quando isso se tornou deliberado no Império Grego e depois deliberado no Império Romano, o que marcou o final dessas duas civilizações. E aí quem reconstruiu a civilização grega e depois a civilização romana? Um macho e uma fêmea. O macho teve que ir para a rua trabalhar, caçar, matar bichinho, e a fêmea ficava em casa cuidando dos bacural, que eles, sem televisão à noite, né, nasce bacural. E aí tinha que fazer alguma coisa. Macho e fêmea reconstruiu uma civilização.
Mas vamos para o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre a fêmea pela ótica bíblica. Se nós somos cristãos, a Bíblia Sagrada é a nossa única referência de fé e de prática. A gente não descarta o conhecimento científico. A gente entende que a ciência é um dom a serviço da verdade de Deus. Então, tudo que a ciência, o academicismo, chancela a verdade de Deus, aponta para a verdade de Deus, é bênção, a gente abraça. Agora, tudo que a ciência ou o academicismo aponta em direção contrária, eu abomino, é apostasia, eu repreendo. Então, se a gente tem uma experiência com Cristo, a nossa única regra de fé e de prática é a Bíblia Sagrada. Então, não me interessa o que a cultura, o que as pessoas à minha volta, os meus colegas, os meus professores, não me interessa o que eles acham sobre esse assunto, sobre o exercício da feminilidade cristã. O ponto principal para uma mulher cristã é saber o que o seu Criador fala sobre ela. Isso é principal, não dá para negociar isso. Se alguém aqui negocia isso, seja sincero e abandone o Evangelho. Não tem como você conciliar a escuridão com a luz do Evangelho. É um equívoco. Você que está se enganando. Foi ideia de Deus fazer a mulher absolutamente feminina. Isso é um dom divino. Quanto mais feminina for uma mulher, mais ela glorifica a Deus, mais ela agrada ao Senhor. Por isso os pressupostos que precisam conduzir o pensamento e a ação de uma mulher cristã não são os pressupostos do mundo. Não são os pressupostos da sala de aula, dos cursinhos, das universidades da vida, não. Os pressupostos que devem orientar o proceder feminino são: Deus criou a mulher à sua imagem e semelhança, então ela é plena do potencial da imagem e semelhança do seu Criador, e Deus a projetou para cumprir funções específicas que só ela pode cumprir. Tudo que a mulher precisa saber para ser feminina está na Bíblia. Se ela encontrar alguma informação boa na revista Amiga, não tem problema não, mas tem tudo na Bíblia, você não precisa nem gastar dinheiro comprando outra coisa. Então, essa massa humanista, o pensamento humanista que oprime a gente nos dias de hoje, só consegue confundir cada vez mais a nossa sexualidade, a sexualidade dos homens e das mulheres. A consequência social dessa luta para a desconstrução das nossas diferenças tem sido só um aumento fenomenal no número de divórcios. Quanto mais a gente, essa força humanista luta para desconstruir as diferenças entre macho e fêmea, a consequência natural, é só você olhar para a sociedade, o aumento no número assustador de divórcio, um aumento do número assustador de suicídios entre jovens. Faz uma pesquisa rápida sobre suicídio de jovens na Europa, em países desenvolvidos como Canadá, Estados Unidos e a Europa em quase a sua totalidade. O aumento de número de relacionamentos homoafetivos e poliafetivos, não é só mais homoafetivo, é poliafetivo, 2 mulheres, 1 homem, 3 mulheres, 2 homens. Por quê? Confusão no que diz respeito ao exercício da sexualidade. Eu sou a medida de mim mesmo, eu posso definir o que é, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não vou fazer. E o aumento do número de casos de pedofilia. E atualmente, eu lembro que o pastor Henrique falou numa pregação que em 10 anos a pedofilia seria institucionalizada, né, na cultura ocidental, e a gente vê assustado que talvez seja em menos tempo. Hoje nos Estados Unidos, já existe na Holanda, mas hoje nos Estados Unidos já tem grupos se organizando para mostrar que isso é sexo entre adultos e crianças, que não existe pedofilia. Existe uma demonstração de amor, uma relação de amor entre adultos e crianças. E que chamar um ser humano de pedófilo já é uma fobia, já é uma discriminação. Então isso nos Estados Unidos. Na Holanda já existe um partido político pró-pedofilia. Então quando eu não sei mais se eu sou XY, se eu sou XX, se eu sou XYZ, aí só resta interrogação e crise. Resta crise. Então, gente, guardem isso. Se você esquecer de toda a nossa conversa, guarde essa frase. Só Jesus é o centro de equilíbrio do universo. Amém? Só Jesus é o centro de equilíbrio de todas as coisas. Se qualquer coisa, pensa em qualquer coisa.
Se não tem Jesus envolvido nisso, é desequilíbrio, é distorção, é alguma coisa equivocada. Então, relacionamento do homem com a criação sem Jesus vai dar o acidente que deu lá no Rio Doce. A relação do ser humano com a criação sem Cristo é distorcida, é desequilibrada. Pensa aí em qualquer religião sem Jesus. É desequilíbrio. Sexualidade sem Jesus, desequilíbrio. Política sem Jesus, desequilíbrio. Então é só na palavra que a gente encontra uma orientação clara que vai instruir para o propósito da nossa existência. Então é na palavra de Deus que a mulher cristã vai encontrar orientações claras de como viver a sua feminilidade sem desequilíbrio. Então, no início de tudo, Gênesis 2, Deus olha o homem, estou falando de Gênesis 2, antes da queda que aconteceu em Gênesis 3. Deus olha para o homem e fala a clássica frase: não é bom que o homem viva, vou fazer para ele uma companheira idônea. Aí eu fui saber o que é esse negócio idônea, o que é uma ajudadora idônea. Então no Aurélio diz que alguém que é próprio para alguma coisa, que é conveniente, que é adequado, que faz algo se tornar adequado. Então o que Deus fez? Deus criou a mulher para fazer o homem uma criatura adequada. O homem só se torna algo completo, algo adequado, algo conveniente na sua humanidade, se estiver conectado a uma mulher. Então o propósito primeiro, pelo qual Deus criou a mulher, foi para trazer completude ao homem. Ou seja, a mulher foi criada com o propósito de fazer fazer do homem um ser adequado e completo. Isso antes da queda. Então a mulher foi criada com esse propósito de exibir essa completude ao homem e exibir com isso a graça de Deus. Isso já era graça de Deus para a vida do homem. Favor não merecido. Eu vou criar para você uma pessoa, uma companheira que vai fazer você dar certo. Você vai ficar muito bom. Então a mulher foi criada com esse propósito, de exibir a graça de Deus e de se tornar a metáfora da noiva de Cristo. Se você olha para Efésios, carta escrita pelo apóstolo Paulo, que algumas pessoas acusam aí de machista, Paulo fala: maridos, amai vossas esposas, tudo no imperativo, assim como Cristo ama a igreja, a ponto de dar a sua vida por ela, que é algo mais digno. Viver em função, o homem vai viver em função da sua esposa, vai tratá-la da mesma forma como Cristo o trata. O parâmetro é esse. Então, se alguém aí é homem, cara, o negócio é pesado para a gente, é caminho estreito. Isso demonstra como Deus ama a sua criação, as mulheres, a ponto de a mulher ser a metáfora da noiva. Então Deus ordena ao homem amar a sua mulher assim como Cristo ama a igreja. Então a missão dela é se submeter voluntariamente a esse amor. Eu vou abraçar a missão do meu marido, eu vou abraçar a missão do homem, eu vou abraçar a missão daquele que me trata como Cristo. Então, um relacionamento funcional. Então, são várias passagens bíblicas no Novo Testamento que apontam para as características, para o caráter da feminilidade da mulher cristã. Mas de todos os trechos das Escrituras, essa passagem que eu pedi para vocês abrirem, de Provérbios 31, é o último provérbio, né, o último capítulo do livro de Provérbios. Não foi escrito pelo rei Salomão, você vai ver no verso primeiro que foi escrito pelo rei Lemuel, mas é um texto que apresenta um esboço literário completo sobre, definindo como que uma mulher que tem relacionamento com Deus deve viver a sua feminilidade. Então, jovens que amam Jesus, leiam esse texto com carinho. Seja você rapaz ou moça, leia esse texto com carinho. Vamos nutrir carinho na leitura e clamar ao Espírito Santo que encha o nosso coração para a gente entender e viver isso na sua plenitude. Então vamos lá, verso 10, provérbio 31. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões.
Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende a mão aos pobres. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém. Até aqui. Esse texto, escrito há milênios, contém princípios de vida atemporais. Eu sei que, principalmente para os mais jovens, tem coisas aqui que nem sabem o que é roca, né? Mas aqui a gente tem 11 princípios que compõem e destacam o caráter dessa mulher formada à imagem e semelhança do seu Criador. E aí eu quero olhar rapidamente com vocês 11 princípios. Eu sei que pregação tem 3 pontos, mas isso aqui não é uma pregação, é uma conversa. É um bate-papo. Então a gente vai olhar, tem um provérbio, uma passagem dessa enorme, tem 11 princípios. Primeiro princípio, vamos lá. Depois, se você quiser, eu mando o esboço dessa pregação para vocês. É só me mandar um inbox lá no Face ou um e-mail que eu mando para vocês. Preste atenção. Primeiro princípio, a mulher cristã vive a sua feminilidade sendo virtuosa. Primeiro verso aí, verso 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Então está falando de, esse texto de provérbio, tenho que chamar a atenção para vocês, ele vai estar sempre se referindo à mulher numa posição de esposa, numa mulher casada. Por quê? Esse é o propósito primeiro da mulher. Deus criou a mulher para estar casada, para estar associada a um homem. E o homem vice-versa, casado com a mulher. Ele falou, crescei e... Só um leu a Bíblia, crescer e multiplicar-vos. Isso, essa parte vocês deveriam ter decorado, mas deixa para lá. Depois você lê lá Gênesis 1 e 2, você vai entender. Então, esse provérbio vai sempre se referir à mulher, ela no estado civil de casada. Mas os princípios contidos nessa passagem, independe. Você, ainda não casada, pode viver isso, buscar viver isso de uma forma plena. A situação, a condição está cheia do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo está falando aqui é que está falando sobre honestidade, amabilidade, excelência moral. Então, uma mulher exemplar é uma mulher que tem excelência moral, que é amável, que inspira, é bom andar com ela, é bom estar perto dela. Por causa dessa excelência moral, ela se torna um exemplo a ser seguido, não só para os da sua casa, mas para quem convive com ela. Então, uma mulher exemplar é uma mulher virtuosa. Tem valores, é bom andar com essa pessoa. Segundo princípio, uma mulher cristã, sendo virtuosa, sendo exemplar, logo ela se torna alguém confiável. Verso 11 e 12. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Então o princípio de ser confiável é demonstrado por comportamentos que levam as pessoas à volta dessa mulher se sentirem seguras. Ela é honesta, ela é íntegra, ela me inspira confiança, ela me dá segurança, ela é leal, ela é encantadora. Então uma mulher assim é bênção em qualquer lugar do cosmos, independente do seu estado civil. Então o fruto da confiança é o entendimento, é a paz. Se ela é alguém confiável, ela é alguém que gera paz, ela é pacificadora, é alguém corajosa. Ser exemplar demanda coragem.
Aquilo que Paulo falou, ó, me imita. E alguém para ser exemplar tem que ser simpático, tem que ter um espírito dócil, tem que ser um docinho, né? Cuti-cuti, papai do céu. Tem que ter um espírito dócil. Ninguém confiável é estourado, barraqueira. Né? Vou rodar minha baiana aqui. Não, eu vou ficar com medo. Né? Então, terceiro princípio. A mulher cristã deve ser determinada. Agora, não confunda determinada com uma criatura obstinada. Né? Tem mulheres lá em outro país que são obstinadas. Você fala qualquer coisa com ela, não, eu vou fazer isso, então determinada não tem nada a ver com obstinada. Agora uma passagem, vários versos que eu quero ler com vocês, ó. Verso 13. Ela escolhe a lã e o linho, com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ó, à noite ela ainda manda ver, ela está ligadona. Verso 24, ela faz vestes de linho e as vende, fornece cinto aos comerciantes. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Gente, essa mulher é um Jedi. Ser determinada sugere que é uma pessoa que usa a força e o poder que Deus lhe deu com excelência, com eficiência. Ela não é uma dondoca de porcelana. É uma mulher biblicamente orientada, ela é uma empreendedora, é uma guerreira. É um Jedi, é uma Tomb Raider. Né? Ela é trabalhadora, ela está antenada, ela é sagaz, ela mete a mão na massa. Ela é material para toda boa obra. A palavra mãos é usada 7 vezes nesses versos aqui. Ela se envolve e ainda diz que ela tem prazer. Ela ainda fica amarradona, chega em casa, a luz está acesa. Ela se envolve físico e emocionalmente com aquilo que ela faz. Com a administração da sua casa, a administração do seu trabalho. Então, ó, dá para ver aqui nesse texto como que ela trabalha fora e dentro de casa. E tem prazer nisso tudo. Eu conheço uma mulher assim. Eu casei com ela. Deisilane é a Tomb Raider. Chegar em casa, depois de viver isso tudo, e ainda ter que me encarar só sendo super-herói, só sendo Jedi. Mas o sabre de laser quem tem sou eu. Quarto princípio, teve gente que entendeu aí, fez. É uma pregação, é uma conversa, né, papai? É uma pregação, não é uma conversa. Quarto princípio. A mulher biblicamente orientada, agora elas vão gostar. A mulher biblicamente orientada está fisicamente em forma. Verso 17. Seus braços são fortes, malhou na academia. E vigorosos. Sério. Ela está apta fisicamente. Qual é o princípio aqui? Uma mulher biblicamente orientada, ela é saudável. Ela zela pela sua saúde. Ela não é escrava da sua forma física. Mas ela administra bem o tempo de trabalho, ela administra bem o descanso, o entretenimento, as coisas que ela faz dentro e fora de casa, mas ela está antenada com a sua forma física. Muito mais do que só o exterior, ela sabe que precisa estar saudável. Para estar sob a missão, para fazer esse homem dar certo, para ser bênção à sua volta, para administrar tudo com excelência, ela tem que estar saudável. Então, a mulher biblicamente orientada, ela exerce a sua feminilidade, priorizando o seu caráter, mas sem negligenciar o seu preparo físico. Então, ela sabe que deve ser saudável para realizar tudo que ela é chamada para realizar. E tanto a casada como a não casada não vão permitir que a sua plenitude física se transforme em tropeço para outras pessoas. A unção do popozão, não vai deixar ninguém tropeçar nesse não. Por quê? O seu corpo é templo do Espírito Santo. Não está à venda, não precisa ser exposto de forma leviana. Porque ela sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, é para glorificar
o seu Senhor, o seu Deus. E ela vai equilibrar com cuidado, trabalho, descanso, dedicação à sua saúde física. O foco é ser uma mulher saudável. Quinto princípio, a mulher biblicamente orientada é econômica. Fala amém aí, minha irmã. Só 6 falaram amém. Rapaziada, olha para essas 6 aí. Essa é a mulher econômica. Verso 18. Segura o coração aí, segura o coração. Fica calmo. Verso 18. Administra bem o seu comércio lucrativo. Ela, além de ser econômica, ela ainda dá lucro. Por ser uma boa administradora, isso já lhe faz uma pessoa econômica. Uma mulher que administra a casa, da forma como a gente acabou de ler aqueles versos, é uma mulher que saca de administração, é uma mulher que sabe que perder tempo, perder dinheiro, perder qualquer outro recurso é furada. Então ela administra bem a sua casa, ela administra bem o seu trabalho. Aqui fala que ela administra de tal forma que dá lucro, proporciona aí rentabilidade. O Felipe e os economistas aqui seriam as pessoas melhores para falar desse verso aqui. Mas ela pode até presidir uma nação porque ela preside bem a sua casa. Ela não dá despesa, ela não perde, ela não dá prejuízo. Pelo contrário. Intimidade com Deus é a verdadeira teologia da prosperidade. Então, como ela está ligadona com Deus, ela exerce o chamado da mordomia cristã, de tal forma que o que Deus permite chegar às suas mãos, estica, dá lucro, rende. Porque ela sabe que tem que tratar aquilo que chega às suas mãos com excelência, tudo do Senhor. Então eu vou fazer o melhor possível daquilo que o Senhor me concede. Aí dá lucro, a coisa prospera. Consequência, o dinheiro estica, tudo que ela coloca às mãos prospera, porque ela é uma excelente administradora. Ela sabe que perder, que gastar, que projetar a emoção no consumo é uma patologia. Então, a intimidade com Jesus gera prosperidade. Sexto princípio, a mulher cristã vive a sua feminilidade de forma altruísta. Verso 20, acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. O egoísmo, o pensar só em si, não tem nenhuma ligação com o cristianismo. Uma pessoa que tem um relacionamento saudável com Deus, sabe que ela precisa, tudo de bênção que ela se transformou, é para servir. E aqui deixa claro, mais uma vez, ela sabe que todos os seus recursos materiais são presentes de Deus, para serem utilizados com contentamento, moderação, e como um instrumental para abençoar as pessoas, sejam as da sua casa, da sua igreja, mas principalmente para aquelas pessoas que ela identifica como sendo necessitados. Sétimo princípio, vocês me perdoem eu estar correndo, que eu quero desconstruir a minha fama de prolixo. Sétimo princípio, a mulher cristã procura estar sempre preparada. Verso 21, 22 e 27. Não receia a neve por seus familiares. Ela não liga, está chegando o inverno. Deixa vir. Pois todos eles já estão agasalhados. 22, faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura, ainda usa uma cor maneira. 27, cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Ela é preparada. Eu ia cantar um corinho agora, não vou cantar, Senhor, não vou cantar. Sua feminilidade é marcada por ordem. Ela é ordeira, ela é organizada. O princípio da organização, da boa administração, resulta em fazer você ficar preparado para circunstâncias adversas. Ela não vive de crise em crise. Ela sabe mais ou menos o que os dias vão proporcionar e ela se prepara para enfrentar circunstâncias adversas. Então ela se antecipa aos eventos imprevistos, ao imprevisível. Ela sabe que vem o inverno, então eu vou me preparar para um momento de adverso. Oitava característica, o oitavo princípio, ela é honrada. As pessoas sabem que ela tem valor, ela tem honra. Verso 25, reveste-se de força e dignidade. Eu me amarrei nessa parte finalzinha do verso 25. Sorri diante do futuro.
Ela não liga, ela não tem medo do futuro, ela não teme o futuro, ela sabe com quem ela se relaciona, ela sabe a quem ela está servindo, ela sabe qual é a sua missão. Ela reveste-se de força e dignidade. Ser honrada, o princípio de ser uma pessoa honrada, é trazer para si, para a sua vida, integridade, decência. Isso é evidenciado pelo grande respeito que os outros demonstram por você, por essa mulher. As pessoas olham para você e sabem, não, ela é decente. Não adianta chegar com esse papo, não, essa aí é decente. E aqui decência não é no sentido só moral, é no sentido de integridade, de ser uma pessoa reta, ilibada, de se abster de toda aparência do mal. Ela é guiada por convicções bíblicas, não por tendências culturais. Do que é certo, do que é errado. O certo e errado para ela é o que está na palavra, o apontamento que está na palavra. Ela não adquiriu a sua dignidade perante o mundo à sua volta porque se tornou uma militante, se tornou uma crente confiante. Aí ela adquiriu honra. Jesus é o centro de equilíbrio da sua vida, então ela não teme o futuro. O meu futuro está em suas mãos, a gente não cantou isso? O seu amor é muito maior, então ela sorri para o futuro. Mesmo que o futuro lhe proporcione uns pés de galinha, né? Bendito pé de galinha, só tem pé de galinha quem vive muito, né? Ou então quem compra ali no açougue. Tem gente que compra pé de galinha horrível. Eu acho isso horrível, e a piada também é horrorosa, não tem graça nenhuma. Nono princípio. Vocês estão ficando mais refinados, hein? Eu estou gostando, hein? Viu, Jonatas? Então, a gente tem que sair desse clube dos piadas sem graças, horrível. Nono princípio, está acabando. A prudência. A mulher cristã vive sua feminilidade sendo prudente. E aqui no texto você vai ver que o princípio da prudência está conectado com um cuidado ao falar. Verso 26. Acompanhe comigo. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. O princípio da prudência apontado aqui no provérbio está apontando para sabedoria ao falar. Então, uma mulher prudente, uma mulher sábia ao falar. E quando fala, ela fala com amor. A mulher cristã leva em conta cuidadosamente as possíveis consequências da sua fala. Tiago, irmão de Jesus, numa passagem na carta escrita por ele fala que o ser humano que consegue controlar a língua, consegue dominar todo o seu corpo, todas as suas compulsões. Então, o ser humano que consegue dominar o seu falar, consegue dominar tudo no seu ser. E aí, provérbio aqui, milênios antes de Tiago, está falando isso. A mulher fala com sabedoria e ensina com amor. A mulher cristã tem que levar em conta cuidadosamente as consequências do que ela vai falar. Então, gentileza e compaixão ao falar deve caracterizar a sua feminilidade, ao tratar, ao conversar, ao falar com as pessoas. Ela deve ser firme ao falar, mas tem que ser amável, tem que ser algo afável. Prudência não é pecado, é virtude. Por isso, antes de abrir a boca, essa mulher se pergunta: isso que eu vou falar é algo bom? Vai edificar? Vai abençoar alguém? É necessário? Isso que eu vou falar é necessário? Essa DR é necessária? Vamos ganhar alguma coisa com isso? Provérbios fala que até o tolo se faz de sábio quando se cala, né? Às vezes a gente tem que saber a hora de se calar. Então essa mulher biblicamente orientada, ela tem que se perguntar: é necessário isso que eu vou falar? Vai ser bênção? É verdade ou é fofoca? 10ª característica, ou princípio apontado aqui nesse texto que a gente está lendo: a prudência acaba levando essa mulher a se tornar amável. Alguém que se preocupa, que tem cuidado na forma e no que falar, se torna uma pessoa amável. É bom andar com essa pessoa. Eu vou casar com Deisilane de novo. É amável, porque tem cuidado no que fala, na forma como fala. Olha o que está escrito no verso 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: ai, amor, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. O cara que escreveu isso deve ter tido, né, uma semana empolgante,
Viu como é que eu estou melhorando? Obrigado, Senhor. Então, eu estou falando que parece que é brincadeira, mas não, minha esposa é assim. A mulher cristã é amável, é benevolente, é pacificadora, faz questão de envolver tudo de forma amável. E consequência do seu relacionamento com Deus, não é porque ela ficou perfeita e maravilhosa, não, é porque ama Jesus, anda com Deus, intimidade com Deus, faz a gente ficar assim, é consequência. Se você não gostou disso que ouviu até agora, é fácil, é só não andar com Jesus, você vai ficar do jeito que está. Agora, se começar a andar muito perto de Jesus, você vai começar a ficar parecido com Ele. E aí os primeiros a darem testemunho disso são os filhos e o marido. Mesmo você ainda não sendo casada, quem vai dar testemunho disso? Seus pais, seus irmãos, as pessoas que andam com você, colegas de trabalho, gente da igreja. Vai falar, eu conheço muita garota maneira, mas você a todas supera. Dependendo de quem estiver falando isso, é cantada. Presta atenção, Mas, dá uma chance, né? Vamos conversar. 11º princípio, Jesus, 21h30, ainda nem, não deu nem meia-noite. Então, o último princípio é o temor a Deus. Isso tudo que a gente está falando agora é de uma pessoa que teme a Deus. Uma mulher temente a Deus. O que fica notório até aqui é que essa mulher descrita em Provérbios é temente a Deus. Verso 30. A beleza é enganosa. Isso vai passar. A formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, será louvada, será dignificada, será magnificada. A mulher que ama Jesus, que além de ser o seu Salvador e Senhor, é o centro de equilíbrio da sua vida, ela vai manter um relacionamento de temor, de honra, com o Deus que é o Senhor da sua vida. Por isso, praticar esses princípios aqui não se torna algo utópico, sobre-humano, impossível, um delírio do Marcão, não. Praticar isso tudo que está aqui é consequência natural de uma alma que teme o Senhor. Conclusão, a recompensa. Ainda vai ganhar alguma coisa, mulheres, vocês ainda vão ganhar. Verso 31. Isso aqui é o Espírito Santo que inspirou um homem a escrever. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Ou seja, publicamente, a recompensa de cultivar esses 11 princípios é apresentada nesse último verso. A mulher biblicamente orientada, ela não faz propaganda de si mesma, ela não precisa ficar postando uma porção de coisa no Face dela mesma. Não, mas ela é louvada por todos que a conhecem. Uma mulher que decide adotar esses fundamentos, ela vai ser recompensada, não só nessa vida, mas na vida vindoura, na eternidade. Ela desfrutará de um relacionamento direto com Deus, de uma forma que isso vai repercutir na eternidade. E aí, minhas irmãs, a única força motriz capaz de fazer qualquer mulher que está aqui dentro desse auditório a viver isso aqui de forma plena é o Espírito Santo. Amém? Se você está querendo viver isso, ou se você já vive isso e quer viver com isso com mais intensidade, realizar essa obra, a condição sine qua non é estar cheio do Espírito Santo. Ele quem inspirou, Ele quem idealizou isso, Ele quem concede a força motriz para fazer isso tudo se tornar real, para isso tudo se tornar concreto. A mulher cristã só consegue viver isso, a sua feminilidade plenamente, se ela estiver cheia do Espírito Santo. Não é uma estratégia sociológica, antropológica, não, é espiritual, é plenamente espiritual. E aí, irmãs amadas, vocês querem viver esses princípios? Amém? E aí, rapaziada, vocês querem mulheres, esposas que vivam esses princípios? Isso, amém, aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo, amém? Verso 10, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que as pedras preciosas, mais valiosas que rubi, mais valiosa que qualquer coisa que a gente possa encontrar
nessa terra e mensurar algum valor. Que seja assim na vida de vocês, meninas, mulheres, para a honra e glória do nosso Deus, para a bênção da nossa nação. A gente está precisando de mulheres que sejam como essas descritas aqui em Provérbios 31, que não envergonhem as suas casas nem a sua nação, que sejam bênção aonde o Senhor as colocarem. Amém? Agora eu quero pedir então para uma mulher fazer uma oração agora, agradecendo. E depois, se vocês quiserem mandar pergunta, pedir o esboço, é só me mandar um e-mail ou pedir lá o inbox. Amém? Letícia? Obrigado, Letícia. Oremos. Jesus, que privilégio, Senhor, estar aqui nesse lugar, ouvir mais sobre você, Senhor. Deus, que os nossos princípios sejam não só esses 11, Deus, mas que todos os princípios que regem a nossa vida, eles sejam pautados na Tua Palavra, Jesus. Que a gente possa entender que a gente não precisa de nada além do que já vem de Ti, Senhor. E que nós sejamos homens e mulheres, Senhor, que alegram o Teu coração, Jesus. Que o Senhor possa olhar para a gente e ter orgulho dos Teus filhos, Pai. Então, continua com a gente no resto desse culto, Pai. Que nós possamos cada vez mais engrandecer o Teu nome, Jesus, adorar, Senhor, entender que quando a gente ama Você, Jesus, acima de todas as coisas, não existe nada, Senhor, que possa dar errado com a gente, Jesus, porque tudo acontece para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Perdoa os nossos pecados, continua conosco, Jesus, em Seu nome que eu oro, amém. Amém, amém. Obrigado.